Olá, sou Suzana Barelli, hoje é domingo, 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. E nesse vídeo eu vou falar na Levant Filosofia eu trago um pouquinho da realidade do mercado brasileiro, uma história da Porto Scali e outra com a Karine Vilela. Você vai gostar da novidade. Na CBN eu comento das liquidações dos botaforas com vinhos em promoção, também é legal. No Guia dos Vinhos eu continuo com botafora num texto do Marcel Miller e trago também uma coluna que eu escrevi sobre regiões do Chile, Portugal e Argentina para vocês prestarem atenção. Das degustações eu conto de uma prova que eu adorei na Cave Le Mans e qual é a região do mundo que eu acho que vocês têm que prestar atenção. Falo também do início da safra no Brasil, como é que será a safra desse ano e por fim conto de um leilão na Flórida que me surpreendeu muito por vender não apenas garrafas, mas experiências de vinho. Eu começo falando do texto que subiu ontem na Levant Filosofia, na qual eu aproveitei uma notícia em primeira mão, que eu fiquei sabendo que a Karine Vilela, que era CEO da Porto Scali, estava mudando de funções, vamos dizer assim, para falar um pouquinho do Brasil. Tem um ponto que sempre me chama atenção, cada vez que um produtor novo chega aqui, ele olha o Brasil como o mercado mais potencial do mundo. A sensação que a gente tem é que ele olha o nosso tamanho no mapa, fica sabendo que o consumo per capita beira os 2 litros por habitante por ano, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, e aí acha que ele vai vender todos os vinhos dele aqui no Brasil. O Brasil é um mercado potencial, sim, mas não é essa grandeza toda que os produtores internacionais olham para a gente. A gente é um mercado importante, principalmente para o Chile, para a Argentina e para Portugal. E qual foi a notícia que eu estou contando? A Karine Vilela, ela está saindo da Porto Scali, na verdade essa importadora que tem 40 anos de mercado está fechando as portas e a Karine vai ser responsável agora pela Bacalhoa. Ela já era responsável pela Bacalhoa, que pertencia ao catálogo, ao portfólio da Porto Scali, mas agora a ideia é ela focar bastante na Bacalhoa para o mercado brasileiro e também para o mercado inglês. Eu achei uma notícia interessante, vamos ver, é um super desafio para a Karine é super competente, tenho certeza que vai dar conta, mas a gente vende assim, a Bacalhoa, ela vende muito no Brasil e ela quer vender ainda mais. O ano passado, o equivalente entre todas as marcas do grupo Bacalhoa, que não tem só o Moscatel de Setúbal, mas tem vinícola no Alentejo, na região de Vinhos Verdes. Além de toda essa força da Bacalhoa, a Karine cuidava também das outras marcas que a Porto Scali importava. E a Bacalhoa, só no ano passado, vendeu mais de 2,5 milhões de euros só aqui no Brasil. A meta é superar a barreira dos 3 milhões de euros, o que é um bom volume de vinhos, vocês vão de concordar comigo. Janeiro, que acabou de acabar, e fevereiro, que está começando agora, são meses em que tradicionalmente tem muita promoção de vinho. Não importa o nome que a loja, que a importadora chame, ou é botafora, ou é vinhos de verão, ou é promoção, ou é liquidação, pouco importa o nome. O fato é que é uma época de vender muito vinho em promoção e é uma boa oportunidade para quem está querendo ou reforçar a adega ou começar a fazer a sua adega. Por que essa data virou uma tradição de promoção? Porque em geral a venda no final de ano é muito alta, aí janeiro é um mês meio parado, as empresas aproveitam para dar uma ajeitada no catálogo, decidir vinhos que vão descontinuar, descobre aquela safra mais antiga que está guardada, que não está rodando e coloca esses vinhos em promoção. Para nós consumidores é uma boa oportunidade de comprar vinhos. Só que aí tem que tomar cuidado com algumas coisinhas, tipo, não vai comprar safra muito antiga, que você não sabe como isso que foi armazenado. Presta atenção na garrafa, se o rótulo está direitinho. O rótulo não direitinho, tipo rasgadinho, muitas vezes não é problema nenhum, mas já indica que o vinho não foi exatamente bem cuidado do início ao fim do seu armazenamento. Olha também se a rolha está direitinho, se não vazou vinho. Tem essas preocupações com o visual da garrafa, que é um sinal que vai te dar um certo conforto, uma certa garantia ao comprar os vinhos. E das promoções, eu citei vários vinhos que estão em desconto. A maioria das importadoras está com promoção e eu contei de vários desses vinhos na coluna que eu tenho na CBN. Se vocês puxarem lá, tá no Spotify, tem um link também no meu Instagram, vocês vão ver vários vinhos que eu indiquei em promoção, tanto no áudio da quinta-feira quanto da sexta-feira passada. Confere lá.
O Bota Fora é também o tema da newsletter do Guia dos Vinhos, que essa semana coube ao Marcel Mil a escrever. A relação do Marcel tem outros vinhos que não necessariamente os vinhos que eu citei. Na verdade, acho que tem 2 vinhos que coincidem, o que mostra que a gente está bem afinado. Ele é um sócio, um parceiro muito legal no Guia dos Vinhos. E eu aproveito para falar, vocês têm então 2 informações de achar vinhos em promoção, tanto no que eu falei na CBN, quanto que está na newsletter do Guia dos Vinhos. E eu aproveito para chamar a atenção que eu deixei passar na semana passada. Semana passada foi minha vez de escrever a newsletter do Guia dos Vinhos e lá eu coloco sobre regiões para se prestar atenção. Na verdade, eu me inspirei numa coluna da Jancis Robson no Financial Times, no qual ela coloca regiões que estão no radar dela, e me chamou muita atenção que ela destaca entre elas a Ilha do Pico, que é a ilha lá nos Açores, no arquipélago dos Açores de Portugal, que eu visitei e contei aqui para vocês, acho que uns 2 anos atrás. Foi uma região que me impressionou muito. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda tem poucos vinhos dessa região e os vinhos chegam com um preço muito alto, porque vamos combinar que não é fácil produzir ali no Pico, que já é uma ilha vulcânica, que tem uma série de dificuldades e baixa produção, mandar esse vinho para Portugal e depois mandar esse vinho para o Brasil. Ele realmente é um vinho mais caro, mas é um vinho muito interessante, principalmente nos brancos. E aí o que eu trago no Guia dos Vinhos? Eu falo de Chile, Argentina e Portugal, que são as regiões que mais vendem vinho aqui no Brasil, e chamo atenção para regiões menos conhecidas desses 3 países, como dica de lugares para vocês prestarem atenção e desfrutarem da diversidade do mundo do vinho, que é uma das coisas mais legais que eu acho nesse mundo que vocês sabem que eu adoro. E as degustações que eu adoro estão voltando agora com força no começo do ano. Eu vou contar da primeira que eu participei, que foi uma prova da Cave Le Mans com vinhos de 2 produtores alemães. A Alemanha é um país que eu acho que tem que voltar a ficar no radar de vocês, principalmente aqueles que ainda têm preconceito com aquele famoso vinho da garrafa azul, que é tudo menos um bom representante do que são os vinhos alemães hoje na atualidade. Tanto em brancos quanto em tintos, eu gostei bastante e garanto que essa semana eu vou escrever a respeito. Essa semana também a importadora Cellar trouxe para o Brasil o Egon Miller, que é um grande produtor de vinho alemão, uma referência em Riesling. Então, assim, de alguma maneira, tudo indica que a Alemanha, que é um mercado muito pequenininho aqui no Brasil, está começando a entrar no radar dos importadores ou está ganhando um pouquinho mais de força no radar dos importadores, e é uma origem de vinho que eu recomendo prestar muita atenção. E começam a chegar agora as primeiras notícias do que está sendo a safra no Brasil. Esse ano, tudo indica que a gente vai ter uma safra bem interessante, mas com uma característica que é o seguinte: por clima, a safra está mais adiantada. Tanto a colheita das uvas para espumante começou mais cedo, a colheita para branco também. E tem produtor, eu falei hoje, por exemplo, com o Luiz Zanini, da Era dos Ventos, que ele já está colhendo, inclusive, uvas tintas. Da minha conversa inicial com os produtores, todos animados, vamos ver. Que agora tem a questão de vinificar, como é que vai fermentar, para ver como vai ser a qualidade da safra. De todo jeito, eu já adianto que essa semana eu vou estar na região da Campanha Gaúcha, conferindo um pouquinho mais como está a safra por lá, e vai ser, com certeza, um dos assuntos do vídeo da semana que vem. Não deixe de conferir. Das notícias internacionais, eu quero falar de um leilão de vinhos e de uma feira que eu nunca tinha ouvido falar. Eu li essa notícia na Decanter, é um evento que acontece na Flórida e que é chamado de Naples Winter Wine Festival. Esse evento, ele é um misto de várias coisas do mundo do vinho, inclusive com um leilão de vinho, e ele teve uma arrecadação esse ano, ele aconteceu na última semana de janeiro, de mais de 34, se não me engano, 35 milhões de dólares. É muito dinheiro, é mais do que o dobro, por exemplo, do leilão do Hospício de Beaune, que é um leilão super tradicional que acontece na Borgonha. O que me chamou a atenção nesse evento, e que me chamou a atenção quando eu estava lendo o texto na Decanter, é do que é leiloado. Não é apenas vinhos raros, vinhos antigos, aliás, eles são a minoria. São leiloados experiências de vinho. Entre as experiências, tem várias degustações nas vinícolas da Califórnia, de todos os Estados Unidos, e tem uma que é você passar 8 noites na Tignanello, lá na Itália. Então, eu achei interessante, achei um viés que a gente já vem percebendo, assim como as experiências de vinho fazem muito sucesso e como isso, em forma de leilão, arrecada muita coisa. Fica aqui como sugestão de bons eventos que a indústria nacional e mesmo os importadores podem realizar aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Aguardo sugestões, críticas
indagações e espero vocês na semana que vem.